A paz do Senhor, meus amados, é meu prazer mais uma vez te convidar para meditarmos na Palavra de Deus. Dando sequência aos nossos estudos na Escola Bíblica Dominical, nós estudaremos nesta semana a lição número 4, que será ministrada presencialmente no dia 28 de julho de 2024, próximo domingo. O encontro de Ruth e Boaz será o tema desta lição abordada nesta ocasião. O governo de Deus no mundo e o cuidado que Deus tem com a família é o tema geral de todo o trimestre. São ensinos divinos que extraímos dos livros de Ruth e Esther. É a proposta da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista da Escola Dominical para o estudo em nossa igreja no Brasil todo ou no mundo inteiro. O texto bíblico que nos serve de base para o estudo, chamado em nossa revista de leitura bíblica em classe, está em Ruth capítulo 2, alguns versículos deste capítulo, por exemplo, do 1 ao 4, depois do 11 a 11, 12 e 14. E o 12 é o nosso texto áureo, diz assim: o Senhor premie, o Senhor galardoe o teu feito. Seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Está escrito em Ruth 2:12, palavras de Boaz direcionadas a Ruth, depois que ele a conheceu, possivelmente, porque ouvi falar, ele já tinha ouvido falar, conforme ele vai dizer mais adiante. Bom, esse galardoe aqui, amados, é o desejo, na verdade, do Boaz, esse judeu que a Bíblia define como poderoso e valente, ou valente e poderoso. Isso significa corajoso e rico. Meus amados, ele deseja então que a Ruth, essa moabita, essa estrangeira, que veio abrigar-se debaixo da proteção de Jeová, Deus de Israel, seja abençoada ou, nas suas palavras, seja galardoada. E o que é um galardão? É um prêmio, é uma recompensa por algo de bom que se fez. Certo, meus queridos, não é tanto uma expressão da graça, porque graça é favor que a gente não merece, mas o Boaz está reconhecendo os feitos passados da vida de Ruth. Afinal, ela foi casada com um judeu que morreu, mas ao que nós lemos já na lição passada, esta mulher foi fiel ao marido o tempo todo que conviveram, cuidou dele, não sei se ele ficou doente para morrer ou foi um acidente, a Bíblia não relata. O fato é que a Noemi reconhece isto, a atitude tanto de Ruth quanto da outra nora em relação aos seus filhos, meus amados irmãos. Então, ela, na Ruth, que é o foco desta lição, realmente fez as coisas boas. A Noemi diz a respeito das noras o seguinte, lá no capítulo 1, verso 8. Ide, voltai para a casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram, e também porque usastes de benevolência para comigo. Então era popular, era comum, era conhecido essa atitude benevolente. Benevolência quer dizer bondade. A bondade que elas demonstraram, no caso Ruth demonstrou pelo seu marido, enquanto com ele viveu, e depois que ele morreu, ela se apegou à sua sogra, como vimos na aula passada, e demonstrou essa bondade. E essa atitude dela tornou-se conhecida, e Boaz sabia disso e está desejando que Deus recompense a ela por essa atitude bondosa. Afinal de contas, o marido morreu, ela poderia perfeitamente voltar para casa, porque sabia que ficando com Noemi ela não teria futuro, humanamente falando, muito promissor. Afinal, Noemi não teria outro filho com o qual ela se casasse, viesse a se casar, enfim. E era uma viúva, sem recursos, realmente, olhando pelo prisma humano, não havia nenhuma possibilidade de melhora, nenhuma. Então, mas ela permaneceu firme, e com isso Boaz está elogiando ela e dizendo: o Senhor te recompense.
Esse galardoe aqui é exatamente isso. O Senhor te recompense. Na frase seguinte ele diz ampliando a frase primeira, seja cumprido o teu galardão do Senhor. Seja cumprido, quer dizer, seja completado, seja plenamente realizado o galardão, a recompensa do Senhor para com a sua vida. O Deus de Israel especifica aqui o Boaz, porque ele também ouviu falar e sabia que Ruth agora é convertida, conhece o Deus de Israel e serve a ele. Esse Deus de Israel, que aí ele usa uma frase maravilhosa, expressando fé verdadeira. Você veio se abrigar debaixo das asas deste Deus. Então que este Deus, o Deus nosso, Deus de Israel, dizia Boaz, te abençoe, te recompense e te premie. Glória a Deus. É o que significa a frase aqui do versículo 12. Frase dupla. Primeira, o Senhor te galardoe, o Senhor Adonai te galardoe, te premie, te recompense, e depois seja cumprido o teu galardão, glória a Deus, do Senhor, o Deus de Israel. Amém. Glória a Deus. Esse é o desejo dele. Bom, o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus e sem esperar efetivamente nada em troca. Esta verdadeira bondade ou benevolência, esta que Ruth tem demonstrado ou na sua vida em relação ao marido, em relação também à sua sogra Noemi. Meus amados, esta é a expressão então da nossa verdade prática. E o texto que nos serve, como eu disse, de base para o estudo está no capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim, e tinha Noemi um parente do seu marido, homem, aí vê as descrições dele, homem valente, que como eu disse pode ser traduzido como corajoso, e poderoso. Este poderoso significa de muitas posses. Da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Na versão atualizada de Almeida foi traduzido assim, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ele era da família do marido falecido de Noemi, portanto, um dos parentes dela. Versículo 2, e Ruth, a moabita, disse a Noemi, sua sogra, deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E a Noemi disse, vai, minha filha. Esse relacionamento amoroso, respeitoso, continua. E a nora está submissa à orientação de sua sogra, que a chama de filha, por várias vezes no texto todo do livro. Há um relacionamento íntimo, realmente de amor verdadeiro, entre essa nora e esta sogra. Versículo 3, foi, pois, e chegou. Esse foi, pois, porque da cidade até o campo certamente havia uma distância lá. Chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Aleluia. Bom, a Revista e Corrigida, que é esta versão que eu usei aqui, diz por duas vezes já que o Boaz era da geração de Elimeleque. Isto aqui quer dizer não que ele fosse talvez da mesma idade, porque falar de geração normalmente pensamos em alguém que nasceu ao mesmo tempo que nós nascemos. Mas o sentido aqui é família de Elimeleque, como pode ser lido, por exemplo, em outras versões. Lá na atualizada, por exemplo, diz, versículo 3, ela se foi, chegou ao campo, apanhava após os segadores por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Essa casualidade aqui no sentido humano da palavra, porque nós sabemos que a mão de Deus já estava direcionando as coisas e era, na verdade, providência de Deus para que a Ruth fosse exatamente nessa parte do campo, era um campo enorme, parte do campo em que os segadores estavam trabalhando e pertencia a Boaz. Glória a Deus. A versão corrigida, que é a nossa versão clássica para as escolas dominicais, diz que caiu-lhe por sorte, mas na verdade essa sorte aqui
humanamente falando, seria casualidade mesmo, mas repito, divino, pelo prisma divino, era a mão de Deus que estava dirigindo todos os episódios, as situações, as circunstâncias, melhor dizendo, para somar um resultado, um produto final maravilhoso que vai ser abençoar mais e mais a Noemi e também a Ruth. O versículo 4 diz: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, saudando aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles: O Senhor te abençoe. Uma linda saudação de um senhor, de um patrão, de um homem rico para com seus empregados, você não acha? O Senhor, disse ele, o Senhor seja convosco. E eles respondem no mesmo nível de espiritualidade ou de piedade, o Senhor te abençoe. Aí a narrativa salta lá para o versículo 11, onde nós lemos assim: E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido. Deixaste teu pai, deixaste tua mãe, a terra onde nasceste, e viestes para um povo que dantes não conheceste. É Boaz conversando com a Ruth depois que ele foi apresentado, no contexto aqui do capítulo 2, quando ele chegou, saudou os empregados e chamou o chefe deles, o comandante, o capataz, e perguntou de quem é aquela moça. Ele não disse qual a identidade dela, qual é o nome dela, de quem é, porque as mulheres nesse tempo aí da sociedade pertenciam ao pai ou então ao marido depois de casada. Então faz sentido que naquele contexto cultural ele se expressasse desta forma, exatamente como nós lemos aqui na Bíblia Sagrada. Versículo 6, está escrito lá: Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça. Mas antes disso, versículo 5, então perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Interessante essa pergunta. Hoje não faz muito sentido perguntar de quem é essa mulher, porque dá a impressão de uma mulher como uma propriedade masculina. E nesse tempo era mais ou menos por essa forma, devido aos conceitos machistas que ainda imperava em muitos lugares. De quem é essa moça? O servo respondeu: Esta é a moça moabita que veio com Noemi, lá de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde manhã está aqui, diz o encarregado dos segadores, do dono da roça, né, da seara, o Boaz. Ok, amados? Aí então no versículo 11, Boaz responde, já conversando com a Ruth, porque na sequência ele deixou de conversar com o encarregado, deve ter se aproximado um pouco mais onde ela estava trabalhando e travou um diálogo com ela a partir do versículo 8. E diz ele para Ruth: Ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui para outro lugar. Fique aqui, estarás atenta ao campo, irás após as minhas servas, disse ele, as empregadas dele. Não dei ordens para os servos para que não te toquem, ou seja, você está abrigada aqui, está segura. Versículo 10. Então ela, inclinando-se rosto em terra, essa é a cena, ela literalmente inclinou, encostou a testa no chão. Rosto em terra, diz o versículo 10. Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Pergunta ela, admirada. Então ele dá a razão disso no versículo 11. Então Boaz responde e diz: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois que teu marido morreu. Deixaste teu pai, tua mãe, a terras onde nasceste e viestes a um povo que dantes não conhecia. Aí o versículo 12. O Senhor retribua o teu feito. Ou como vimos lá já a leitura, o Senhor galardoe você. E seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas tu viestes te abrigar, ou buscar refúgio, diz a versão atualizada. Versículo 13 diz: Disse ela: Tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas.
a hora, aí o versículo 14 diz, a hora de comer, ou quando chegou a hora de comer, no almoço, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ponto. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Isto que sobrou do almoço, da comida, ela vai levar, inclusive, para sua sogra. Não esqueça que estamos retratando aqui de uma situação de miséria realmente. São duas viúvas que não têm sustento próprio, perderam os arrimos, seus maridos, e no caso do Noemi, os 2 filhos, homens também. Elas, como viúvas, dependem da caridade de alguém ou então de esses segadores permitirem, esses donos de lavoura, de searas, cumprirem a lei que Deus determinou lá nos livros da lei de Moisés, que permitisse para o órfão, para a viúva e para o pobre em geral. O estrangeiro também. Então eram 3 classes, a viúva, o órfão e o estrangeiro, que normalmente era a classe pobre da nação. Catassem ou colhessem essas espigas que sobravam, caíam dos braços dos segadores, ou mesmo os cantos da roça ou as beiras, beira de caminho, beira do mato, onde os segadores deveriam deixar até propositadamente para ser colhida pelos pobres. Era a lei de manutenção e de amor para com o estrangeiro, o órfão e a viúva. E a Ruth encaixava-se exatamente nas 3 categorias. Ela era estrangeira, era viúva, e o Boaz reconhece aqui que ela deixou pai e mãe e deixou, portanto, toda a família lá na sua terra e veio com Noemi para Israel, esperando puramente em Deus pela fé, portanto, meus amados. E aí ela se encaixa também como alguém que era órfã naquele momento, porque os pais estavam longe, certo, amados? E aí ela poderia legalmente colher as espigas. Foi tratada com denodo, com carinho, com admiração também, mas com muito respeito por parte desse homem judeu, que já era já era maduro em relação à sua idade. Chama ela, inclusive, de filha, mas tratou-a com dignidade e jamais exploraria ela, sabendo da sua história, inclusive, que foi esposa de um dos seus parentes. Ele vai tratar com muito carinho. É este o assunto da lição que nós teremos, dividida, portanto, que está esta lição, como tradicionalmente, em 3 tópicos principais. O primeiro fala de Boaz como remidor. O segundo tópico, o carinho de Boaz para com Ruth, que acabei de mencionar, e a colheita de Ruth e a sua sobrevivência, porque era desta forma, repetindo, que as viúvas sobreviviam. Ou elas iriam depender dessa lei de manutenção dos pobres, de garantia para a sobrevivência dos pobres, das viúvas, etc., ou então teria que voltar para a casa dos pais e ser por eles abrigados, ok? Bom, na lição anterior, então, o assunto central foi a amizade de Ruth e Noemi. E hoje, nesta lição, a gente está introduzindo um novo personagem nos nossos estudos, que é o Boaz. Glória a Deus, um parente remidor. Veremos a recompensa de Deus divinamente, tanto para Ruth quanto para Noemi também. Esta e a próxima lição abordarão esta recompensa, a forma como Deus os abençoou. Então vamos lá, comentando um pouquinho sobre o tópico 1 da lição, que fala de Boaz, o remidor. Um homem, o nome Boaz, segundo algumas fontes, significa força, rapidez ou firmeza. Ele demonstrou isso realmente. Foi um homem forte de caráter, forte fisicamente, forte financeiramente para ajudar, e rapidez, porque um remidor, ele precisava ter as condições para fazer isto, fazer a remissão, por exemplo, da propriedade e também, no caso, casar-se com a viúva do parente. Mas isso a gente fala um pouquinho mais adiante, tá? Um homem próspero é o que o capítulo 2 nos mostra. Um homem valente e poderoso. Esse termo valente, poderoso, refere-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Então,
poderoso aqui realmente está associado ao seu caráter, mas também ao seu poder econômico. Um grande produtor rural, diríamos hoje, uma linguagem moderna, era Boaz. Tinha uma plantação tanto de cevada quanto de trigo. E a Ruth, como a gente sabe, trabalhou com seus segadores durante toda a colheita de cevada. Porque quando elas chegaram lá de Moabe, estava no início da colheita de cevada. Após a colheita de cevada, começava de trigo. Isto entre os períodos de março a junho, mais ou menos. Então conta aí, março, abril, maio, junho, pelo menos uns 4 meses de atividades da colheita, e ela estava lá trabalhando. Bom, as qualificações para cumprir, na verdade, como eu disse agora, a função de remidor de Ruth, e especialmente de Noemi, que era parente, ele cumpria plenamente. Ele era parente próximo, a primeira condição. A segunda condição era ter recursos para adquirir a propriedade, isso também ele possuía. E o terceiro era desejar, era querer fazê-lo. Porque, como fica patente no relato, havia um parente mais próximo do que ele, que também preenchia 2 das qualidades, mas a terceira, que era querer, desejar resgatar, ele não quis, porque isso poderia prejudicar a sua própria família, ou a sua própria descendência, ou a sua herança. Consequentemente, ele declinou a terceira parte, cedendo essa oportunidade a o Boaz. Ok? Então, depois, no subtópico 2, a lição vai trazer sobre Goel e Levir. São dois termos técnicos, vamos dizer assim, ou teológicos, que é explicado na lição. A expressão, então, geração de Elimeleque, que significa da família ou parente, que Boaz era parente, ou grau, indica então o grau de parentesco que havia entre o Boaz, o resgatador, e a Noemi, ou Elimeleque, que fora marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era ele sobrinho, mas isso é apenas tradição rabínica. E sabe que não dá para confiar 100% também nas tradições rabínicas, porque havia acréscimos e tal, mas tem alguma lógica. O fato é que ele era parente. Como parente próximo, ele poderia ser Goel, ou seja, o resgatador. A palavra Goel, que é transliteração do hebraico para o português, significa realmente resgatador. Lá no capítulo 4 e o versículo 3, nós encontramos esta expressão de Noemi. Disse ao resgatador, a expressão do Boaz para o outro parente, já na negociação de compra da terra. Aquela terra da parte que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem à venda. Resolvi, pois, informar-te que tu és o primeiro da relação. Enfim, o Boaz foi ter com esse parente que era mais próximo. Fica, portanto, meus amados, estabelecido que realmente o Boaz tinha essa condição, cumpria a primeira condição, que era ser parente, para poder resgatar, tá? Bom, aqui vale um paralelo maravilhoso, antes que esqueçamos que o Senhor Jesus exatamente cumpriu com todas estas prerrogativas para ser o nosso resgatador. Porque resgatador é mesmo que redentor, remidor, salvador, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, como se diz popularmente. Mas quais são essas condições? Repetindo, ele teria que ser parente próximo. Boaz era parente de Elimeleque. Jesus se tornou parente da humanidade. Ele se fez homem para viver a nossa vida, sentir nossos sentimentos aqui, nossas dores, levou sobre si, aliás, diz a Bíblia Sagrada em Isaías 53, portanto tornou-se nosso parente chegado para poder cumprir essa primeira condição. A segunda condição era ter recursos para isso. E assim como Boaz é chamado de um homem poderoso no sentido econômico, tinha condição e teve condições de comprar todas as terras de Elimeleque que fora colocada à venda, e Noemi não tinha recurso algum para reaver essas terras, ele foi e comprou, ele tinha recurso para isso. Assim Jesus também, diz a Bíblia Sagrada, pelo seu sangue precioso, que tem poder, evidentemente, e é a riqueza, é a moeda de troca guardada às devidas proporções da compra de nossa alma.
Pedro vai nos dizer, lá no capítulo 1 e 18, que nós não fomos comprados com ouro, prata, mas com precioso sangue de Cristo, que como de um cordeiro imaculado e assim por diante. Tá? Então Jesus cumpriu a segunda condição para ser resgatador nosso, da nossa alma, tendo recursos com que pagar o preço de uma alma. O Salmo 49 diz que a alma, o resgate de uma alma é caríssimo e esgotaria os recursos de qualquer pessoa no mundo, mas jamais se esgotaram os recursos de Jesus Cristo. O seu sangue precioso tem poder e é todo suficiente para comprar pagar o preço, e pagou o preço integral da nossa redenção. E a terceira condição era querer, né? Era desejar. Assim como Boaz desejou resgatar, Jesus também fez isso voluntariamente ao descer da glória, ao descer do céu, tornar-se homem, ele o fez voluntariamente. Ninguém o forçou a fazer, aleluia, nada absolutamente o forçou, ele fez voluntariamente. Ele vai dizer, inclusive, nos evangelhos: eu de mim mesmo dou a vida para reassumi-la, dou a minha vida. O bom pastor, disse ele no capítulo 10 de João, dá a vida pelas ovelhas. Este é o bom pastor, Jesus, que pagou o preço para poder nos resgatar. É uma alegoria encontrada, até mesmo um tipo. Boaz pode ser dito que ele é um tipo de Jesus Cristo, o nosso resgatador, o nosso remidor. Então, nesse ponto da lição, é importante que pensemos um pouco sobre a nossa própria redenção. Aleluia. Assim como Boaz foi redentor de Noemi e toda a sua propriedade, Jesus Cristo nos resgatou do pecado para nos tornar filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bom, esta lei, meus amados, do Goel, do resgatador, pode ser encontrada em vários trechos dos primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 38, 6 a 11, você vai encontrar uma situação em que o Judá está sugerindo e permitindo e cumprindo, fazendo cumprir a lei do resgate, de propriedade, meus amados, tá? E mais propriamente a segunda lei, que era do levirato, na verdade, tá? Eram duas prescrições, então. A primeira, a do Goel, do resgatador, que na verdade está em Levíticos 25 e também mencionada em Deuteronômios 25:5. Agora, 38 que eu citei, na verdade, se refere ao levirato. Essas duas prescrições estão na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre, precisasse penhorar ou vender parte de suas terras ou toda ela, seu parente mais próximo poderia resgatar desde que tivesse condições para fazê-lo. Certo, meus amados? E isso está, como eu disse, registrado em Levíticos, por exemplo, 25, do 25 ao 28, 47 a 59. E essa lei, amados, era bem mais ampla, não era apenas o irmão ou o parente de primeiro grau, mas o primo, ou se não tivesse nenhum primo, depois que o cidadão judeu tivesse a condição, né, ou melhor, a triste situação de ter que vender as suas terras para poder se subsistir, para a sua sobrevivência, ou então se tornar escravo de alguém, qualquer parente poderia fazer isto. Agora, a lei do levirato previa que o irmão cunhado, e daí vem o termo levir, que literalmente quer dizer, aqui também foi transliterado, significa cunhado ou irmão do falecido, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Agora, esta lei, aparentemente, no tempo de Boaz, estava ampliada porque, efetivamente, lá em Deuteronômios 25, 5 a 10, também mencionado pelos fariseus em Mateus 22 para Jesus, meus amados, referia-se apenas ao cunhado, portanto, ao irmão do falecido, não ampliava para outros parentes. E deduzimos do relato de Ruth que o Boaz, o resgatador, não era irmão de Elimeleque e nem de Malom. Não era. Claro que não. Mas era um parente próximo. Então essa lei no tempo ali já estava ampliada, autorizando alguns parentes mais distantes que podiam também executar esta função de
resgatar, ou melhor, de casar. Resgatar podia, porque seria qualquer linhagem de parentesco, qualquer grau de parentesco, conforme fica amplamente designado ali em Levíticos, especialmente capítulo 25, tá bom? Você vai encontrar ali qualquer parente, diz o texto lá, poderá resgatar. Aqui no verso 49, seu tio ou primo o resgatará, ou um de seus parentes da sua família o resgatará. Ou, se lograr meios, ele mesmo resgatar. Isso aqui é o resgate da propriedade, é o goel, no sentido geral. Agora, o levirato, repito, era estritamente quando foi instituída a lei lá para o cunhado. Mas como o Boaz executou isso e a comunidade de Belém aceitou essa proposta de casamento de Boaz com a Noemi, a moabita, então a tal da lei do levirato provavelmente já tinha sido ampliada ou modificada um pouco para abrigar ou ampliar essa condição dos parentes, dos mais distantes um pouco, cumprir com esta prerrogativa. Tá? No caso de Boaz, então, havia um remidor mais chegado, diz o capítulo 3, 12. Mas ele declinou, repetindo, as 3 condições para ser remidor. Tinha que ser parente próximo, precisava ter recursos para resgatar e precisava desejar, né? Querer. Esse outro parente não quis. Ele tinha as 2 condições, mas negligenciou, melhor, desprezou ou deixou de lado a terceira. Ok? Temor e respeito é tratado aqui também nessa questão do Boaz, tá? Como remidor. Essas expressões caracterizam o perfil de Boaz. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. É o perfil realmente de uma pessoa que teme a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, é dirigida aos empregados, que responde, o Senhor te abençoe. Então, patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração. Certo, amados? Então, aqui você tem um exemplo clássico disso no Novo Testamento, tanto Efésios 6, 5 a 9, quanto Colossenses 3, 22, um trecho longo que vai até o capítulo 4, versículo 1, Paulo dá orientações ao crente patrão e ao crente empregado que sejam tratados mutuamente, com respeito, com consideração. Paulo chega a dizer que quem está trabalhando secularmente não está apenas servindo a um mestre ou a um senhor humano, mas servindo a Deus indiretamente. Então deve fazer o melhor trabalho com afinco, com dedicação e respeito. Então, há temor e há respeito na atitude de Boaz para com seus empregados e vice-versa, os empregados também. Porque hoje há naturalmente muita liberdade e todos, na verdade, buscam seus direitos, alguns empregados, inclusive, que se revoltam contra patrões, que por qualquer motivo já querem a greve, porque é lei, porque é direito meu, etc. E esquecem o amor, a dedicação e este temor e respeito para com as pessoas, com o empregador, etc. Assim como há exploração por parte do empregador para com os empregados. Isso é uma realidade constatada no mundo todo também. Mas não quer dizer que os subalternos, que aqueles que são empregados, também não abusem dessa condição. A gente sabe que sim, para o crente, porém, amados, é preciso que haja esse temor a Deus e o respeito mútuo entre as pessoas, tanto patrão quanto empregado. É só ler o texto de Efésios e vamos encontrar realmente um texto bastante duro, inclusive, ali, para com os patrões, que devem tratar bem os seus empregados, sabendo que temos o mesmo Senhor no céu, uma das expressões que o apóstolo Paulo utiliza lá. Certo, amados? Então aí, Boaz era um homem próspero e respeitado por todos que o cercavam. É uma dedução lógica em todo o texto do livro de Ruth, e realmente o Boaz tinha esse perfil de um homem sincero, um homem honesto, respeitador, temente a Deus, como já mencionado, e que era cioso, cuidadoso com as coisas, legal, justo, e são várias outras qualidades que nós poderíamos citar. É um homem de verdade, um homem respeitoso e que é respeitado também. Amém? Então esse é o tópico número 1, falando de Boaz, o resgatador de Noemi, porque ele era parente do Elimeleque, que fora o seu marido que havia morrido. E ele fez isso, executou essa sua função, com nobreza, com dignidade, com respeito e justiça.
No tópico 2, o carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura é um subtópico interessantíssimo que a lição propõe para meditarmos, meus amados, para a nossa reflexão, ok? Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça que não estava ontem, né? Então, hoje ele chegou no campo e encontrou essa moça, notou a presença dela, 2:5, que nós lemos aqui no início do nosso comentário, ok? Informado que era Ruth, a moabita, dirige-se a ela carinhosamente. Ele se aproxima dela e diz para ela: minha filha, chama de filha, deu liberdade para continuar catando espigas, inclusive deu garantias de segurança em todos os aspectos. Ordenou também que os seus empregados, diz o versículo 9, não a molestassem de maneira alguma. Isso denota que, amados, havia essa possibilidade e que talvez fosse até uma prática bem comum nos campos, afinal estão lá no campo, um ambiente dominado basicamente por homens, masculino, um ambiente masculino. Então essas mulheres sozinhas, indefesas, poderiam ser, ou com base nessa orientação do Boaz aqui, esse cuidado que ele tomou, era algo meio comum de acontecer. Mas Boaz garantiu a segurança da moral e da física também dela, né? A proteção. Boaz se preocupou então com a sua segurança, tanto física quanto moral. Assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho é uma coisa que as autoridades lutam sempre e há muito tempo. Isso perturba realmente a vida de muita gente, traz amargura, desgosto, depressão, muitas perdas emocionais e perdas físicas também. Então é preciso tomar o cuidado. Um viver santo não exige que sejamos rudes. Aqui é uma expressão do comentador da lição, igualmente muito, muito importante. Ser santo não é sinônimo de cara feia, disse alguém há muito tempo atrás. E nós temos que concordar. Aleluia. O comentador da lição até lembra o fato lá de 2 Reis, episódio, 2 Reis 4, versículo 8 e 9, que falam de Eliseu passando por aquelas terras. E uma mulher disse para o seu marido: este que passa por nós é um santo homem de Deus. E até propôs ao seu marido construir um quarto específico, um cômodo, para que ele se abrigasse quando passasse por lá em suas jornadas de profeta, que era itinerante. E assim ele fazia periodicamente. Mas o que destacamos aqui para o propósito do comentário da lição é que a pessoa pode ser um santo homem de Deus e, no entanto, não precisa ser rude, desrespeitoso em absoluto. Ele deve ser, ao contrário, tratar as pessoas, né? Como Jesus, por exemplo. Tem alguém mais santo do que Jesus, no entanto, tratava as pessoas com carinho, com amabilidade, tanto é que até as crianças se aproximavam dele. Então, um exemplo bom aqui do Eliseu também. Jesus, o mais puro dos homens, como lembra o comentador, convivia com todas as classes de pessoas. Marcos capítulo 2, pecadores e publicanos são mencionados ali. Os publicanos eram os cobradores de impostos a serviço do Império Romano e eram odiados pela sociedade judaica de forma geral, mas Jesus os abrigou, os acolheu e ensinou a eles a sua palavra, sem fazer nenhuma acepção de pessoas. E o exemplo talvez o mais clássico que nós temos é a conversa que ele teve com a samaritana, registrada em João capítulo 4. Além de ser samaritana de um povo misto, que era odiado pelos judeus, que não havia nenhum tipo praticamente de comunicação, muito menos comunhão, entre judeus ortodoxos, no caso, e os samaritanos. Além disso, ela era mulher, e a um judeu, homem, não era autorizado, não era permitido, melhor dizendo, conversar com uma mulher em público, muito menos uma samaritana. Mas Jesus quebrou todos esses protocolos, esses clichês, e conversou, evangelizou em um longo
período, alguns tempos, alguns minutos certamente, até que os discípulos depois chegaram e ficaram todos admirados pela atitude do Mestre Divino. Portanto, amados, realmente, santidade não significa cara feia. Não quer dizer que se você é santo, você tem que viver carrancudo e tratar as pessoas com desrespeito. Não, ao contrário, com muito respeito, com amabilidade. O Boaz tratou a Ruth exatamente dessa forma, com respeito, com dignidade, com carinho, com educação. O texto, o parágrafo, melhor dizendo, o tópico ainda, né, é desdobrado com Deus estava agindo, ou seja, não foi apenas um acaso. O acaso não resolve nada, né? Porque Deus está acima de tudo, de todas as coisas. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth, como estrangeira, como pobre e órfã dos pais, porque elas, como já vimos, os pais ficaram lá no seu país de origem. Certamente tinha receio de ser maltratada. Agia com educação, no caso do Boaz. Impressionada com o gesto de Boaz, ela colocou literalmente a cara no chão, a testa no chão, e reconheceu, agradecida, que Deus estava abençoando ela e que o Boaz era esse instrumento, né? Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele conhecia a história de Ruth. 2:11 ele diz isso: já me contaram o que você fez em relação ao seu marido enquanto estava vivo, cuidou dele até os últimos momentos e depois tratou bem, acompanhou, não abandonou a sua sogra. Então você é digna de galardão de Deus, que o Senhor te abençoe. Isto fala de um bom testemunho, que abre, na verdade, muitas portas, eu sei disso e todos nós sabemos, tá certo, amados? Então Deus estava agindo. Quando o relato sagrado diz que por casualidade ou por sorte, literalmente o versículo 3 diz assim: e foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Isso aqui, essa sorte, ou essa casualidade, como diz a versão atualizada de Almeida, nesse versículo, não é, na verdade, a casualidade divina, né? O acaso divino ou sorte divina. Não, é providência divina. Se a casualidade aqui, ou caiu-lhe por sorte, é uma expressão humana, é a visão humana, é o prisma humano. Do prisma humano pode ser dito mesmo que foi casualidade. Poxa, que legal, você acabou caindo. Teve sorte mesmo, menina. Foi catar espiga exatamente na casa, na roça de um homem rico, poderoso, respeitador, de caráter. E, além de tudo, é parente da Noemi. Humanamente, diríamos, foi muita sorte. Ou menina sortuda, algumas amigas poderiam dizer. Mas nós sabemos, amados, que foi providência de Deus. Amém? Aleluia. Para o crente não existe o acaso, existe a providência divina. Precisamos acreditar que, como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Glória a Deus. Este parágrafo, esse tópico, né? Esse tópico termina falando de sensibilidade espiritual. Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade terna. E espiritualidade, certo? Então havia nele essa sensibilidade, havia firmeza moral e havia também espiritualidade. O versículo-chave do livro, do contexto aqui, é o 2:12, que nos serve, aliás, de texto áureo. Fala da maneira com que Deus tem abençoado, né? Aliás, é o desejo de que Deus abençoe a Ruth. O Senhor retribua o teu feito. Você veio se abrigar, diz ele no finalzinho do versículo, debaixo das asas do abrigo do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, então que ele te recompense, que ele te abençoe. É o desejo dele, demonstrando sua espiritualidade. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual, isso fica patente até na forma com que ele saúda os seus empregados e é retribuído da parte deles para com ele. Não estava limitado, ele tinha uma compreensão, né, que Deus não estava limitado apenas a Israel,
portanto, acatando essa estrangeira que veio abrigar-se debaixo das asas do Todo-Poderoso. O autor do comentário diz aqui, neste parágrafo mesmo aqui de comentário, que ele reconhecia o Deus dos hebreus não estava limitado às fronteiras territoriais. Ele não é um Deus tribal apenas, porque a noção do paganismo daquele tempo, dos povos antigos, é exatamente, cada nação tinha o seu Deus. É exatamente isso. E quando uma nação, aliás, vencia a outra, eles diziam que o Deus da nação tal venceu o Deus. Por isso que era vergonhoso para Israel se ir para o cativeiro, porque na boca do povão, o que saía nas manchetes dos jornais de então era mais ou menos assim: o Deus de Israel foi derrotado pelo Deus de Moabe, por exemplo, ou da Babilônia, ou enfim, da Síria, do Egito, e aí vai. Então, repetindo, deduz-se que Boaz tinha uma compreensão mais ampla de uma universalidade do plano de Deus para abençoar todas as pessoas de todas as terras e nações, e não apenas Israel. Deus não é apenas um monopólio israelita. Aleluia. Aparentemente, realmente, Boaz tinha essa concepção, porque aceitou a estrangeira, inclusive vai pedir ela em casamento, ou melhor, vai aceitar o pedido dela em casamento e vai se casar com ela na próxima lição, tá bom? Ele então reconhecia que Deus não é apenas o Deus dos hebreus e não estava limitado a questões territoriais. Essa questão de espíritos territoriais que o povo criou aí, especialmente a ala neopentecostal, é preciso tomar cuidado. Não há base alguma, aliás, para ficar nesse tempo da graça achando que existem alguns espíritos territoriais, que Deus é o Deus dessa nação, é o Deus daquela outra nação. Não, Deus é Deus daqueles que nele acreditam, é de todo, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso, tem um plano para salvar toda a humanidade, desde que essa humanidade individualmente creia nele. Tá certo, amados? Ele não é um Deus tribal, não é um Deus brasileiro, não é um Deus americano, não é um Deus europeu, é o Deus do céu, é o Deus Todo-Poderoso. Ponto. Amém. E como servo de Jeová que ele era, de Yahvé, estava sendo usado para abençoar a Moabita. Ele tem realmente convicção disso. Disse a Ruth, no verso 13, tu me favoreceste muito, ou seja, tu és um instrumento de Deus que está abençoando a minha vida, está abrindo as portas para que a bênção chegue, porque o desejo dele, Boaz, era que Deus recompensasse, e já começou a recompensa através da vida dele. Importante que quando o crente se coloca nas mãos de Deus, ele pode ser bênção, e quando nós somos bênção não é para nós mesmos, não. Amém? É para os outros, assim como a árvore frutífera dá fruto não para ela, mas para os outros. Glória a Deus? Tá bom. E a água, né, que produz peixe, não para ela, mas para os outros também. A água não bebe dela mesma, né? É os outros que bebem água. Enfim, nós somos isso, tá? Bênção no mundo. Quando Deus chamou Abraão, disse, não custa lembrar, se tu uma bênção. Uma bênção para quem? Para as demais pessoas, certo? Se tu uma bênção. Portanto, terminamos a lição falando do tópico 3, a colheita de Ruth e sua sobrevivência. Essa colheita realmente resultou na sobrevivência. Elas dependiam disso, repetindo o que dissemos já. As viúvas não tinham amparo legal algum fora desta lei de Deus que garantia a sobrevivência delas durante a colheita. Elas poderiam ir aos campos legalmente e coletar o que sobrava, o que caía e o que era esquecido pelos segadores. Aleluia. Para a sua manutenção. Foi o que Ruth fez. A lei da semeadura, uma cosmovisão secular, diz o autor do comentário da lição, produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartado de Deus e não afetados por ele. Ou seja, há aqueles que acreditam num tal de deísmo, né? Deísmo, uma ideologia, uma filosofia antiga, até acredita sim num Deus, mas o Deus está tão distante do mundo dos homens que não está muito interessado, não. Deus criou todas as coisas, assim como um relojoeiro que fabrica um relógio, dá corda nele e deixa ele se virar. Tá certo? Então Deus fez isso nessa visão, mas não é bem isso não. A Bíblia, aliás, vai nos dizer que efetivamente Deus está presente num alto e sublime trono habito
diz a Bíblia Sagrada lá no profeta Isaías, mas também com um aflito e contrito de coração. Ele está sempre presente para nos abençoar, bem pertinho, efetivamente. Ah, meus amados irmãos, assim diz o alto e o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Onde está escrito Isaías 57:15. O Deus que servimos é tanto transcendente quanto imanente. Ele tanto está no alto e sublime trono, quanto também no coração daqueles que o temem, que estão abatidos e contritos de coração. Abatido e contrito quer dizer enfraquecido, em situação como estava Noemi e a Ruth, dependente completamente da ajuda e da misericórdia de alguém. Bom, essa conceituação de um Deus distante, que não se importa, é mencionada, amados, na Bíblia Sagrada. Por exemplo, na parábola de Lucas 18, onde Jesus fala da oração, também da fé, e termina, inclusive, esse trecho dizendo: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, e também é resultante da apostasia mencionada por Paulo em 1 Timóteo capítulo 4:1, essa visão dualista. Essa visão dualista em nada condiz com as Escrituras, porque Deus está, como eu disse e li aqui agora, tanto é transcendente, Ele é o Todo-Poderoso, santo no sentido de separado da sua criação, não é a mesma coisa que a natureza ou coisa assim, mas Ele também está no coração dos contritos e abatidos, está bem pertinho. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez do Quemos, que era o Deus nacional, o Deus da sua terra, dos Moabitas. Sabe, meus amados, cuja adoração inclusive era cruel, era terrível, incluía sacrifício de humanos, de crianças, conforme lemos em Números 21, 1 Reis 11:7, onde registra que, infelizmente, Salomão, alguns anos depois, aproximadamente uns 200, 300 anos mais tarde, vai trazer o culto e construir um templo a esse Deus em Israel, Judá especialmente. Tá? E também, segundo Reis capítulo 3, quando do tempo de Acabe, do Josafá, também, o filho de Acabe, na verdade, né, que foi guerrear contra o rei de Moabe. Este rei de Moabe, chamado Mesa, sacrificou o seu primogênito, filho mais velho, está registrado em 2 Reis. Então, esse Quemos recebia, inclusive, adoração via sacrifício vivo, humano. Sacrifício humano. Eram queimadas as pessoas em um forno, uma fornalha, ou uma estátua incandescente em adoração a este Deus Quemos. Leia depois, se você tiver tempo, isso aí que terá. 2 Reis, capítulo 3, 26, 27. Últimos versículos daquele capítulo. Agora Ruth conhece e experimenta a mão invisível de Jeová Jireh. Jeová Jireh é uma expressão que encontramos na Bíblia, lá em Gênesis 22. O Deus que provê as condições. E está provendo essas condições, abençoando a vida de Ruth e Noemi também, a sua sobrevivência, que é o que trata essa parte final da nossa lição. Glória a Deus. Agora, repisando aqui, algo que já dissemos no subtópico 2, os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória, como já dissemos, do campo onde iria colher espigas por parte de Ruth, lá no capítulo 2, versículo 3. As nossas versões dizem na corrigida que foi sorte, ela cair naquele campo, e a nossa versão atualizada diz o seguinte: ela chegou ao campo e apanhava após os segadores. E por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Tá? Para ela era apenas uma casualidade. Para os homens, para as pessoas, era uma casualidade. Quando na verdade é um inequívoco evento da providência divina, como vai trazer-nos a lição. E aqui entra novamente Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Não acreditamos no acaso, na sorte, acreditamos em um Deus que está acima de todos esses sortilégios e tudo mais, tá certo?
e as condições negativas pelas quais passamos são todas permissões dele para nos preparar melhor, nos fortalecer ainda mais e andarmos na sua presença, adorando a Ele, porque Ele é digno de todas as coisas. Quando Ruth entrou na casa, trazendo do seu trabalho para Noemi, trazendo a colheita que resultou daquele dia de trabalho, evidentemente, meus amados, que ficou provado que Deus estava já abençoando. Isso produziu exultação, alegria, júbilo, regozijo. Capítulo 2, versículo 20 de Ruth, diz assim: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele, Boaz, do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Ou seja, você está no lugar certo e não foi por sorte e nem por casualidade. Amém? Foi mão de Deus, com certeza. Uma esperança que brotou no coração da pobre viúva, tanto Noemi quanto a Ruth também. E a lição termina falando exatamente do resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato, você sabe disso, mas nem todos. Nem todos. Alguns destes somente a eternidade revelará. Mas temos em Ruth, no livro de Ruth, na ação, no episódio aqui mencionado, a garantia de que realmente colheremos os resultados do trabalho. E a Bíblia vai dizer, por exemplo, que aquilo que plantamos nós iremos colher, tá, amados? Pela forma graciosa como ela foi tratada, Ruth, no caso, colhendo com abundância diariamente nos campos, fica provado que Deus estava abençoando. A colheita garantia a sobrevivência delas, pelo menos naqueles 4 meses de cega. O trabalho árduo, lembra o autor aqui, que ia na estação das colheitas, de março até o mês de junho. Concluído o trabalho, ficou com a sogra, ela continuou com a sogra, diz o capítulo 2, verso 23, não abandonou, certo? Uma colheita assim, maior, seria feita no tempo oportuno, no tempo certo, como diz Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nosso Deus trabalha no turno da noite, diz um autor de um famoso livro, tá? Isaías 64:4 diz que nunca se viu Deus assim como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que Deus nos ajude então, meus amados, a firmar cada vez mais as nossas bases na verdadeira palavra de Deus. E isso nos dará sustentação para os dias difíceis, para os dias maus que enfrentamos, como falamos na aula passada, tá? A atitude de fé de Ruth para com Deus trouxe recompensa para ela a partir daquela primeira colheita, aquele primeiro dia, durante toda a colheita, e depois a ação de Boaz, que a recebeu como esposa, resgatando toda a propriedade de Noemi também. Certo, amados? Ele continua, nosso Deus continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas. Linda expressão de Ruth, capítulo 2, e versículo 12. Deus nos ajude, meus queridos irmãos, e nos conduza cada dia mais firmes na fé em Cristo Jesus. Esta fé revelada na palavra de Deus, que vai nos dando garantia de prosseguirmos nesta jornada. Confiar em Deus e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de continuarmos, amém, alcançando misericórdia diante dele e o seu favor divino. Que assim continue sendo para você, para todos nós, meus prezados irmãos em Cristo. Aleluia. Muito bem, se você chegou até aqui porque gostou do nosso vídeo, então gostaria que curtisse esta comunicação, né, este vídeo, este auxílio para os professores, e compartilhe também, divulgue nosso canal para que outras pessoas igualmente sejam abençoadas como você certamente está sendo. Eu desejo que Deus continue te abençoando e te espero para uma próxima oportunidade, quando falaremos, por exemplo, na lição 5, na semana que vem, sobre o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família, e encerrarmos então o estudo sobre o livro de Ruth,
para depois começarmos uma outra jornada no livro de Esther. Amém? Deus abençoe, repito, e até a próxima.